Imagine a cena. Um juiz aposentado, dirigindo bêbado, com uma mulher nua no colo, atropela e mata uma ciclista a caminho do trabalho. E responde em liberdade. Foi acidente? Culpa consciente ou estamos diante de um homicídio doloso com dolo eventual? Imagina que você é um auxiliar de cozinha, são 5 da manhã e você vai pedalar até o hospital onde trabalha. É mais um dia como qualquer outro. Do outro lado da cidade, um juiz aposentado sai de uma boate completamente embriagado. No banco do motorista, ele decide deixar uma mulher nua se sentar em seu colo. Minutos depois, ele perde o controle da caminhonete, invade a contramão e atinge você em cheio, sem frear, sem prestar socorro e foge. Essa foi a história de Thaís Bonatti, 30 anos de idade, uma trabalhadora, uma vida ceifada por uma combinação de álcool e algo que beira o surrealismo. E é aqui que o direito entra em cena. Esse caso é real e aconteceu em Araçatuba, interior de São Paulo, na madrugada do dia 24 de julho de 2025. As câmeras de monitoramento mostram o exato momento em que a caminhonete do magistrado invade a contramão e atropela a Thaís. Na direção, um juiz aposentado. No colo dele, uma mulher nua, que depois desapareceu. Ele apresentava sinais claros de embriaguez, fala arrastada, odor etílico, andar cambaleante, foi preso em flagrante e liberado após pagar uma fiança de R$40 mil, porque a tipificação inicial foi de lesão corporal culposa qualificada pela embriaguez. Só que Thaís morreu. E agora? O caso muda completamente de figura, virou homicídio. Mas e aí? Homicídio culposo ou homicídio doloso? Vamos direto ao ponto. O artigo 302, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro trata do homicídio culposo na direção do veículo automotor qualificado pela embriaguez. A pena é de 5 a 8 anos de reclusão. E esse é o enquadramento mais comum quando algum motorista mata alguém alcoolizado em trânsito, e é o que o STJ aplica na maior parte dos casos. Mas existe uma tese jurídica que pode mudar tudo, chamado dolo eventual. Vamos relembrar os conceitos? Culpa consciente. O agente prevê o resultado, mas acredita sinceramente que pode evitá-lo pela sua habilidade ou pela sorte. Dolo eventual. O agente prevê o resultado e mesmo assim age aceitando o risco de causá-lo. O STJ, no RESP 1689-173, deixa claro que a embriaguez por si só não é suficiente para caracterizar o dolo eventual. É necessário que nós tenhamos algo mais do que isso. Mas e aí? O que seria esse algo mais? A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece dolo eventual em casos como racha ou corrida ilegal, fugir de blitz em alta velocidade, trafegar conscientemente na contramão por um longo trecho, atropelar múltiplas vítimas e continuar dirigindo. Nesses casos há um padrão. O motorista assume uma conduta tão arriscada, tão temerária, que é evidente a aceitação do risco de matar alguém. Agora, vamos analisar o nosso caso concreto. Dirigir com uma mulher nua no colo não é apenas imprudente, é fisicamente impossível controlar um veículo nessa condição. Os braços ficam comprometidos, a visão fica prejudicada, o acesso aos pedais é limitado e a reação a qualquer imprevisto é quase nula. E mais, ele estava bêbado. Isso extrapola a imprudência comum. Não é como dirigir acima do limite de velocidade. É como se ele dissesse: eu sei que eu não tenho controle nenhum do carro, mas mesmo assim eu vou acelerar. A doutrina chama isso de teoria do consentimento. O agente consente com o resultado morte, mesmo sem o desejar diretamente. E tem mais. A fuga do local do acidente, deixando de prestar socorro, pode também piorar a situação dele, não para configurar o dolo, mas para eventualmente ser considerado uma circunstância judicial desfavorável na sua dosimetria da pena. Mas sejamos técnicos e ponderados. De um lado, há quem diga, foi culpa consciente. O juiz não queria matar, ele estava bêbado, foi imprudente, mas ele não desejava o resultado morte. É uma tese tradicional e muitas vezes considerada
pelo STJ. De outro lado, e aqui que as coisas ficam mais delicadas, nós temos um condutor que abriu voluntariamente mão do controle do carro. Permitiu que uma mulher nua se sentasse no seu colo, acelerou um veículo de 2 toneladas com plena consciência da incapacidade física de dirigir. Não existe nos tribunais superiores jurisprudência anterior sobre isso, é um caso inédito. Mas essa combinação embriaguez mais impossibilidade física de dirigir mais a morte de terceiro pode ser a virada de chave que faltava para o reconhecimento do dolo eventual em situações extremas como essa. Se não for a aceitação do risco, tudo isso, o que mais poderia ser? E o caso não se encerra na esfera penal. No plano civil, a família de Thaís tem direito à indenização por danos morais e danos também materiais. A base legal está no artigo 186 e também no artigo 927 do Código Civil. Quem, por ação ou omissão voluntária, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, pratica um ato ilícito. Em relação aos danos morais, que são presumidos em razão da morte, o STJ tem estabelecido entre 100 e 500 mil reais em casos semelhantes com fuga e embriaguez. Quanto aos danos materiais, incluem-se despesas com funeral, lucros cessantes, ou seja, tudo o que a pessoa deixou de receber em vida considerando a sua expectativa de vida laboral. Além disso, a pensão por morte não impede o ajuizamento da ação. E o seguro DPVAT, mesmo quando existente, não vai excluir a responsabilidade civil. E, no plano administrativo, surge uma outra indagação. O juiz aposentado continua recebendo seus proventos pagos pelo Estado? Sim, isso acontece porque a aposentadoria é um ato jurídico perfeito, protegido pela Constituição. Hoje, portanto, não há previsão legal para cessar a aposentadoria de um juiz já aposentado por crimes praticados depois do encerramento da sua carreira, a não ser que se trate de um fato anterior à aposentadoria que não tenha sido ainda apurado. Essa blindagem vem sendo muito questionada pela sociedade, mas por enquanto o cenário jurídico é esse. O magistrado pode até ser condenado penalmente, mas continuará recebendo a sua aposentadoria. Isso pode até gerar um sentimento de impunidade institucional. Porque um trabalhador comum perderia o seu emprego, um policial seria exonerado, mas o juiz aposentado acaba continuando com os seus proventos. E esse caso é um verdadeiro laboratório jurídico. Se você está estudando para concursos, prepare-se para ver isso em prova. A FGV, por exemplo, adoraria contextualizar esse fato em uma questão sobre dolo eventual, competência de júri, responsabilidade civil e até mesmo aposentadoria do servidor com perda dos seus proventos. E acima de tudo, esse caso mostra como o direito é efetivamente uma arena de escolhas, interpretações e de responsabilidade. Porque no fim nós não estamos falando apenas de dolo ou culpa, estamos falando de Thaís Bonatti, de uma vida interrompida e de uma família que quer, acima de tudo, justiça. E se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o tema, deixa o like, se inscreva no canal, aqui a gente analisa os casos reais que revelam o direito como ele é. E comenta aqui embaixo, você entende que estamos diante de um caso de dolo eventual ou você entende que se trata de culpa consciente? Compartilhe com seu amigo que estuda direito, que se prepara para concursos, porque esse caso pode ser tema da sua próxima prova.